bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. E esse vídeo aqui é um vídeo especial que eu estou fazendo, principalmente que a gente vai fazer uma viagem no tempo para 1985, onde eu vou falar do clássico filme e um dos meus favoritos, De Volta para o Futuro 1. Pessoal, eu ia fazer a trilogia, mas ia ficar muita coisa para falar, tá? Vou contar um pouco desse filmaço, pessoal. Vou falar quanto gastaram para fazer o filme, quanto ele arrecadou, a nota no IMDb dele. Vou falar sobre o diretor, vou falar sobre o produtor do filme, vou falar sobre os atores, vou falar sobre o filme, vou dar minha nota final e depois no final vai ter uma coisa inédita, pessoal. Vou trazer para vocês como que estão os atores hoje em dia depois de 35 anos. Mas vamos lá, para aqueles que não conhecem, raro falar, mas para pessoas mais novas que não conhecem o filme, ele é um filme de ficção científica, de aventura, distribuído pela Universal Pictures, onde ele é uma trilogia, onde o primeiro e o segundo são ótimos, o terceiro eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Mas vamos lá, falar sobre o filme primeiro. Primeiro vamos falar o orçamento dele. Foram gastos 19 milhões de dólares para fazer o filme, e ele arrecadou a bagatela, pessoal, de 381.109.762 dólares. Pessoal, é muita grana. A nota dele no IMDb é bem alta, pessoal, principalmente porque é um filmaço e eu acho que ele vai ser mais alta ainda. A nota lá está 8.5, o primeiro filme. Conforme eu já disse, o filme é de 85, fazia muito tempo que eu queria trazer para vocês esses vídeos clássicos que eu vou começar a trazer para vocês uma vez por semana, um vídeo clássico, dependendo de quanto assunto eu tenho para falar. O filme tem em torno de 1 hora e 56 minutos. Agora eu vou falar um pouco sobre o diretor do filme, tá, pessoal? O diretor do filme é Robert Zemeckis. Eu vou falar as obras mais recentes dele e também as mais antigas. Ele é bastante conhecido por Beowulf, Forrest Gump, e também ele é o produtor da série Manifest, o Voo 828, que falam que é o novo Lost, né? Se quiser você pode ver a análise da primeira e segunda temporada que tem aí no meu canal. Sinta-se à vontade para ver, tá, pessoal? Mas essa é uma curiosidade. Já o produtor é nada menos que Steven Spielberg, ET, Tubarão, entre o Bom Gigante Amigo, que na minha opinião é a maior decepção dele, entre outros, né, pessoal? Mas vamos falar agora dos atores, principalmente do Michael J. Fox. Para aqueles que não sabem, ele não atua mais em filmes devido ao mal de Parkinson adquirido. Foi revelado pela mídia na série Spin City, que ele fez de comédia antigamente, que achavam que ele era muito estrelinha e demorava para gravar. Mas na realidade ele tomava o remédio para controlar o mal de Parkinson, para ele poder gravar, para ele não tremer e não mostrar nas câmeras, né, pessoal? Mas vamos lá. Michael J. Fox, que é mais conhecido como Marty McFly, que é o protagonista do filme. Você deve conhecer ele bastante, conforme eu já disse, Spin City e outros filmes antigos. Temos também o Christopher Lloyd, que é um ótimo ator, que é o Dr. Emmett Brown, outro protagonista do filme. E uma curiosidade que eu peguei é que eu nem imaginava que ele tinha feito o vilão do filme Dennis ou Pimentinha, aquele classicão, pessoal, que foi exibido recentemente pelo SBT. Temos também Lea Thompson, ela é a mãe do Marty, a Lorraine, e ela é mais conhecida pelo filme Howard o Pato. Temos também Crispy Glover, que é o pai do Marty, ele é o George McFly, sofre bullying do Biff. Atualmente é conhecido por aquela série Deuses Americanos. E mais um que eu peguei, que é o mais importante, que é o carrasco das gerações dos 3 filmes, Thomas F. Wilson. Ele é o Biff Tannen, o cara que sempre fez bullying no pai dele e fez nas outras gerações também da família dele. Ela recentemente fez DC Legends, aquela série da DC. E agora vamos falar um pouco da história do filme, falar minha análise geral, depois eu vou dar minha nota, tá, pessoal? Mas antes de eu continuar fazendo aqui, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal e não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram e no Facebook, tá? Vamos lá, falar desse filmaço. A história do De Volta para o Futuro é tão incrível porque, principalmente, que cura 2 elementos que eu gosto muito. Um deles é ficção científica e o outro é Viagem no Tempo. Viagem no Tempo é meu filme favorito, pessoal. Por isso que eu escolhi trazer para vocês o primeiro De Volta para o Futuro.
Então vamos lá. A história se passa em torno de Marty McFly, um jovem de 17 anos que é amigo do Dr. Emmett Brown, um cientista que todas as experiências que ele faz, nenhuma dele funciona. Ele vive com os pais dele, os irmãos dele não têm subempregos, o pai dele sofre bullying do bife também, desde a escola. A mãe dele é obesa e alcoólatra, e os pais dele não se dão bem. E a mãe dele não gosta da namorada dele, a Jennifer. E aí ele está no laboratório do doutor e ele recebe uma ligação dele falando que ele tem que vir no shopping Dois Pinheiros de madrugada, acho que é 5 horas da manhã, se eu não me engano, e ele tem que trazer a câmera que ele vai fazer um experimento incrível que vai revolucionar a humanidade. E aí o Marty, o doutor acorda ligando para ele vai lá com a câmera, ele chega e ele apresenta para ele o DeLorean, onde que ele vai provar para o Marty que o DeLorean consegue viajar no tempo. Tanto que a primeira experiência que ele fez foi colocar o cachorro dele, o Einstein, dentro do carro e testar, e viu que ele está 1 minuto na frente. Só que aí, pessoal, o carro tem que funcionar plutônio, que é radioativo. O fluxo de capacitador dele, que só vai plutônio para funcionar. E o Dr. Emmett Brown, que é meio louco, ou completamente louco, roubou o plutônio de apenas dos líbios. E os líbios descobriram que ele deu uma bomba falsa para eles e vão atrás dele. E aí, quando que o doutor está fazendo experimento, ele revela que o carro tem que viajar 88 milhas por hora, pessoal, para ele poder viajar no tempo. E o doutor decide fazer o quê? Viajar quando ele era mais novo, em 1955, matar a saudade, né? Só que tem 2 poréns numa viagem no tempo, que é o paradoxo temporal. Você não pode encontrar você mesmo num outro lugar que vai acontecer uma tragédia. Pode a pessoa não existir mais devido a outra, ou uma tentar matar a outra, ou outras coisas piores, se suicidar. Tipo, não pode uma ter contato com a outra. E aí, quando que o doutor está experimentando o carro e está prestes, aí em 1955 os líbios aparecem, metralham o doutor, e o Marty pega o DeLorean e foge temendo pela vida dele. E aí ele consegue atingir as 88 milhas por hora, sai aqueles raios das rodas, e ele é transportado para 1955. Quando ele chega lá, ele derruba um dos pinheiros, e a terra onde que ele morava, em Hill Valley, na Califórnia, na verdade era controlada por um fazendeiro chamado Peabody. E aí ele está com aquela roupa espacial, é muito engraçado, eu acho que ele é um alien. E aí ele foge, só que o carro não funciona mais, pessoal. E como que o carro não funciona mais e não é fácil conseguir plutônio? Como ele não tem plutônio, ele decide ir atrás do doutor. Só que antes ele esconde o DeLorean, porque ele não funciona mais. E só que tem um problema, pessoal. Ele vai numa lanchonete e encontra quem? O pai dele. E aí as coisas mais engraçadas, porque a mãe dele e o pai se vangloriavam que eles se conheceram quando que o pai dela atropelou ele quando estava atravessando a rua, mas na realidade ele foi subir na árvore para ver ela se trocando. E aí ele caiu da árvore, só que antes de ele ser atropelado, o Marty empurrou ele para salvar a vida dele. Só que ele não devia ter feito isso, porque ele mexeu com a linha do tempo, como os pais dele se conheceram. E o pai dele, como sofre bullying do bife e não consegue fazer outra coisa a não ser submisso dele, a mãe dele acaba se apaixonando pelo próprio Marty. E aí ela acha que o nome dele é... E aí ela vê a cueca dele, que é escrito Calvin Klein, ela acha que esse é o nome dele. E aí ela começa a se encantar pelo jovem Marty, que ela nem imagina que é o filho dela no futuro. E aí, pessoal, é uma coisa muito legal, porque o Marty vai atrás do doutor, ele encontra o doutor, aí o doutor é cético, porque as experiências dele nunca funcionaram e ele é filho de um juiz famoso lá da cidade. Só que aí o que acontece, pessoal? Ele chega lá, o doutor fala que ele não quer saber nada do futuro, porque isso vai acontecer um paradoxo temporal, só que ele vê a fita e começa a ver as experiências. E aí ele revela para ele que ele criou uma máquina do tempo de sucesso, só que ele precisa retornar para a vida dele no futuro. E para isso ele precisa do quê? Ele precisa de 1,21 gigawatts para ele poder voltar no futuro. Só que, pessoal, a única coisa que ele consegue com isso é um raio. Só que quando ele estava com a Jennifer no futuro, antes de ele ser mandado para o passado, ele recebeu um panfleto de uma senhora onde ela falava que o raio seria atingido na torre do relógio da corte judicial.
E aí ele tem o horário quando vai cair o raio, que vai ser no próximo sábado. E ele tem uma semana para fazer o quê? Fazer os pais dele se apaixonarem para ele continuar existindo. Porque ele tem uma foto com ele e com os dois irmãos. E a foto vai desaparecendo os irmãos e depois vai desaparecendo ele. Só que a mãe dele está toda apaixonadinha por ele e ele tem que parar com isso, né? Ele tem que convencer o George McFly, que é o submisso do Biff, para chamar ela para o baile encantamento fundo do mar. Só que o George é covardão e ele escreve, ele não gosta que ninguém leia as coisas que ele escreve e ele não tem coragem de convidar a Lorraine mesmo gostando dela. E aí o que acontece? Uma parte muito engraçada, porque o Marty vai vestir uma roupa espacial, vai colocar aqueles rádio portátil ativo no ouvido dele, com fone de ouvido, aqueles grandões que põe assim, e vai falar que ele é o Darth Vader de Star Wars, e que na época não existia, né, em 1955, que é muito engraçado. Ele vai falar que ele é o Darth Vader e ele tem que chamar a Lorraine para salvar a humanidade. Olha a história que sem nexo. E aí o George toma a coragem e chama ela. Só que ela prefere ir com o filho, que é o Marty, e ela não sabe. E aí o que acontece, pessoal? O doutor fica preocupado, vai vendo a fita lá que aconteceu com ele. E aí o Marty vê que a parte dele vai ser assassinada e desliga a TV para ele não descobrir. E aí ele revela que o plano dele é o seguinte: ele vai chamar, já que a Lorraine vai com ele no baile, ele faz o seguinte, ele combina com o George, o pai dele, que não sabe que é ele fala que ele vai fazer ele de herói, vai tirar a Lorraine, vai vir o George, vai puxar ele, vai dar um soco nele, e eles vão se apaixonar e vai continuar existindo os irmãos dele e ele no futuro. Só que não é o que acontece. Quando o Q está lá, tanto que ele descobre que a mãe dele fuma e bebe, tanto que ela fala, você pensa que é minha mãe, não sei o quê, e ela beija ele e acha estranho. Ela fala, nossa, parece que eu beijei meu irmão. E aí aparece quem, pessoal? Aparece o Biff, puxa o Marty, empurra ele, deixa com o capanga dele, manda ele colocar ele no carro dos músicos e trancar ele no porta-mala. E aí eles são um monte de cara fortão afrodescendente que saem do carro, a chave estava trancada dentro do porta-mala junto, eles abrem e um dos músicos se corta, que é o guitarrista. E aí, como que o sonho do Marty sempre foi tocar guitarra e ser um ídolo da música, ele fala que ele vai assumir o lugar para tocar. Só que antes, o Biff está se aproveitando da mãe dele, da Lorraine, e o George aparece e vê que não era o Marty que estava no carro, era o Biff. Ele tira ele, dá um soco nele, toma toda a coragem possível, porque ele fala, sai daqui, não sei o que, George McFly, você não é corajoso, não sei o que, ele dá uma porrada nele. E aí o Biff cai no chão, os pais dele se conhecem, só que para acontecer o beijo, pessoal, tem que ser na hora que os músicos tocarem. Então por isso que o Marty, um dos músicos, pede pro Marty assumir a guitarra e ele toca a incrível música Johnny B. Good de Chuck Berry, que tem uma citação muito legal nessa parte. Porque o guitarrista que se machucou, o músico, que eu acho que, se eu não me engano, é o cantor também, o vocalista, ele liga pro Chuck e fala que o som é legal. Ou seja, o que o Chuck vai gravar no futuro, ele está mostrando para ele no passado, entendeu? E aí ele toca Johnny B. Good, ele se empolga e começa a fazer um solo gigantesco. Aí todo mundo fica com aquela cara de tacho assim, ele fala, vocês não estão preparados ainda para isso, mas seus filhos estarão. Enquanto está tocando a música, depois os pais deles se beijam, só que aparece um dos malandrões lá do colégio e quer tirar a Lorraine à força, que é a mulher mais admirada lá, que mais gostam da escola, né? Uma das mais bonitas. E aí o George pega o cara e empurra, porque a foto estava sumindo, os três irmãos, ele com os dois irmãos do Marty, Dave e a Linda estavam sumindo. E aí o pai dele empurra o cara, continua dançando, beija ela e ele volta a existir. E aí tem mais um problema, como que ele vai voltar pro futuro dele. Só que antes de ele voltar pro futuro, ele fica com dó do doutor e escreve um bilhete falando que ele vai ser assassinado no tal horário, na tal data. Então ele tem ideia do quê? Aí o que acontece, pessoal? O doutor não quer saber nada do paradoxo temporal. E aí ele pega o bilhete, rasga, fica revoltado, fala que não quer saber de nada e vai lá na torre e vai ligar as coisas pro Marty bater o raio, tipo um anzol assim que vai passar no momento
e ele se transportado para o futuro. E aí o Marty fica decepcionado e tem a brilhante ideia de voltar 11 minutos antes do assassinato do doutor no Shopping Dois Pinheiros, que passa a ser um pinheiro porque ele derrubou um quando que ele chegou no passado. Acontece um monte de tragédia, então temporal, os fios se soltam, o doutor vai lá e prende, bem na hora que ele prende, o raio bate no carro e ele é transportado para o futuro. E aí quando ele volta para o futuro, ele fica feliz e fala, agora eu posso salvar o doutor, pelo menos, né? Mas quando ele vai ligar o carro de novo, o carro morre. E aí quem aparece passando por ele? Os líbios, pessoal. E aí ele fica desesperado, tipo, nossa, o que eu vou fazer? O doutor vai ser morto de novo pela teimosia dele. E aí ele sai correndo, vê o doutor sendo metralhado de novo pelos líbios. E depois vê ele, 11 minutos depois, ele fugindo e indo para o futuro. Ou seja, existem dois Martys, conforme eu já disse, e aí ele vê que os livros, depois que o Marty consegue ir para o passado, eles batem lá no lugar e são impedidos. E ele chega e fala, doutor, você foi morto de novo, eu não consigo aguentar a perda de você de novo. E aí o doutor levanta como se não tivesse nada acontecido. Ele estava com o colete à prova de bala. E aí o que ele faz, pessoal? Ele fala, meu doutor, como você está vivo? O Marty desesperado, ele pega o bilhete, tudo colado assim, com esparadrapo, e mostra pro Marty. O Marty fala, doutor, mas e a linha do tempo? Aí ele fala, não me importa, uma vez se eu ver isso, não tem problema. E aí o Marty fica felizão. E quando ele volta para casa dele, tudo mudou. O Biff vira submisso do George, que é o pai dele. O pai dele se torna um autor de romance de ficção científica e recebe o livro dele. E o Biff montou uma oficina lá e vai ilustrando o carro dele. O irmão dele conseguiu um emprego melhor. A mãe dele não está alcoólatra e obesa. E tudo melhorou na vida dele. E a mãe dele, como não gostava da Jennifer, nessa versão ela gosta dela. E fala, você não tem um grande encontro hoje? E aí o Biff vem todo bobão, que ele tá muito idiota nessa parte, entrega a chave pro Marty. Ele queria sempre uma caminhonete preta, aí ele pega a caminhonete e vai visitar a Jennifer. Quando ele chega na Jennifer, ele começa a falar com ela. Quem aparece, pessoal? Sim, o Dr. Emmett Brown de novo. E aí ele aparece no DeLorean e fala que ele precisa voltar a energia de qualquer forma pro futuro. E ele fala, o que aconteceu, doutor? Você tem que voltar para o futuro porque aconteceu uma coisa terrível, Marty. E aí o Marty fica preocupado e fala, mas e aí o que eu faço com a Jennifer? Mas isso é uma coisa que interessa a vocês dois, porque são seus filhos que correm perigo. E aí o doutor agora tem um DeLorean que não é mais a plutônio. Ele mostra que o carro dele agora é movido a lixo. E é capaz de voar. E aí os dois embarcam no carro, o carro vem voando assim na frente e acaba esse brilhante filme. Um filmaço, pessoal. É um filme que, se você não assistiu, você tem que assistir. Eu tive essa ideia vendo a trilogia na Band, que eu fiz a maratona. Fiquei acho que desde as 7 até as 11 assistindo, ou meia-noite, não lembro certo. Faz umas semanas. A nota que eu dou, com certeza, é 10. É um filmaço, principalmente pela época, pelos efeitos especiais, pela história brilhante. Pessoal, para 1985 é um filme muito bem feito, ainda mais com essa verba que gastaram, que arrecadou, né? Tanto que teve a sequência 2, que é um excelente também, que tem muita relação com o 1, e o terceiro que fizeram por fazer, eu não acho tão bom assim. Não se sabe se vai ter o 4, acho que teria o 4 devido à pandemia. Não se sabe ainda. Então a nota que eu dou pro filme é 10 por esses motivos. Uma história brilhante, principalmente Viagem no Tempo, que é uma das coisas que eu mais gosto. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Esse foi o meu primeiro vídeo clássico que eu estou fazendo aqui. Se vocês gostaram, curta e se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado. Até a próxima.